Ok, gente, muito boa tarde, boa quinta a todos. Vamos iniciar nossa aulinha, tá? Na aula passada nós estávamos falando, nós encerramos ali falando de responsabilidades, né? Tanto do auditor quanto do auditor líder, tá? E aí, né, no dia de hoje, tá? Eu trouxe aqui um assunto que é extremamente pertinente, serve de alerta, né? Aí e serve também para que nós tomemos aí conhecimento, tá? De situações que o auditor pode encontrar, tá? Durante o seu período de trabalho nas empresas, nas organizações onde ele for fazer a sua auditoria da qualidade, tá? Vocês vão ver aí que é bem interessante e que tem muito a ver com tudo que nós já falamos, com tudo que nós já vimos. Tá certo? Muito bem. O que nós vamos abordar então? Problemas comportamentais nas auditorias. Tá? Então vamos lá. Olha, as pessoas são, em princípio, contrárias a qualquer tipo de investigação ou avaliação que possa identificar suas falhas. Isto é óbvio, a gente sabe disso. Nós mesmo, como alunos, né, um dos dias mais desesperadores de nossas trajetórias aí com alunos é o dia que tem prova, né? A gente já fica logo meio amargurado, já fica logo meio triste, fica meio desesperado, depende, né? Cada um fica de um jeito, né? E mesmo sabe, muitas vezes sabendo que você é um dominador da matéria, que você conhece a matéria, que você estudou, que você sabe aí que vai sair muito bem, tá? Mesmo assim, a avaliação, tá? A investigação daquilo que você sabe, normalmente causa desconforto. Então, por exemplo, uma auditoria para avaliação de um fabricante, o responsável pela qualidade, muitas vezes, vê o auditor como alguém que está ali para criticar um esquema de trabalho que ele por ele estabelecido, tá? O pessoal de nível hierárquico inferior imagina que está diante de uma ação policial, né? Que objetiva puni-lo por seus erros. A própria organização, como um todo, está ciente das consequências de um resultado não satisfatório nas relações comerciais vendedor-comprador. Em resumo, o clima psicológico não é dos melhores. E isso nós já havíamos falado aí, en passant, né, nas aulas anteriores, tá? Sem nos aprofundar muito. Agora aqui é justamente esse o intuito, que a gente fale um pouco mais profundamente desta relação, tá? Então, vejam só, gente, quando nós estamos falando, quando nós vamos auditar, tá? Uma empresa, tá? E aqui tá dito aqui, ó, né? A visão que as pessoas que serão auditadas têm, infelizmente é essa, tá? E não haveria necessidade de ser assim. Não teria o porquê as pessoas as entenderem desta forma se fosse feito um trabalho antes, tá? Se fosse feito um trabalho de comunicar, de falar, de explicar, tá? É, é, digamos assim, nós poderíamos diminuir, tá? Essa rejeição, essa aversão, né? Extinguir nunca, né? Porque é aquilo que eu falei, tá? Todo mundo que entra na escola sabe que vai ter prova, né? Da mesma forma ali, então, se você está contratando uma auditoria que vai trabalhar o sistema de qualidade implantado na empresa, tá? Todo mundo sabe que uma hora ou outra vai ter uma auditoria, mas mesmo sabendo, parece que a parte psicológica fica afetada, né? Então aqui, quando nós temos a pessoa que é responsável, tá? Pelo sistema interno de qualidade, a pessoa que cuida dessa parte aí, que é, escreve, descreve e procura levar a todos os procedimentos de qualidade, mesmo assim,
se há uma auditoria, e essa auditoria normalmente, tá? Pode ser interna, pode ser externa, tá? Mas normalmente ela não vem ali para buscar um culpado por alguma coisa. E é justamente essa visão que então o auditado tem, tá? Olha, que está ali para criticar, tá? O esquema de trabalho por ele estabelecido. E não é verdade, tá? Não é verdade, tá? Então, o que nós vamos ter aqui, ó, a própria organização como um todo, eu acho que eu podia ter colocado até entre vírgulas aqui, a própria organização está ciente das consequências de um resultado não satisfatório nas relações comerciais. Em resumo, o clima psicológico não é dos melhores. Cabe ao grupo auditor, e aí, ó, mais um encargo para nós aqui, ó, tá? Cabe ao grupo auditor a tarefa de remover esta barreira natural que dificulta a coleta de dados, distorce informações e omite pontos importantes para a auditoria. Na sequência, nós já vamos ver especificamente o que nós vamos enfrentar, tá? Mas aí a gente já conversou aqui nesse período que nós estamos tendo aula aqui, né? Nós já falamos sobre isso, que o auditor ele tem que ser uma pessoa compreensiva, educada, perdão, e que saiba falar, saiba argumentar, porque faz parte da sua função, tá? Aproximar-se das pessoas. Lá naquela reunião de abertura, vocês lembram aí que a gente conversou, que a gente já falou sobre isso? Ali naquela reunião de abertura, onde a equipe é apresentada, as pessoas que serão é, auditadas, né? Não as pessoas, né? Porque não tem nada a ver com a pessoa, mas o trabalho que elas executam, uh, as tarefas, né? Certo? Então, você lá já tenta lá na abertura trazer a pessoa para mais próximo, você se mostrar uma pessoa aberta, sabe? Para quebrar essa coisa assim, esse, essa aversão, né? Que normalmente as pessoas têm ao auditor, né? Se possível fosse, né? Poderia colocar as pessoas talvez no departamento, sem falar que era uma auditoria, né? Mas não tem como, tá? Esse é o tipo de coisa que não tem como fugir. Então, daí, o auditor é a pessoa que vai ter que fazer essa aproximação. É o auditor que vai ter que chegar até os, os, os funcionários da empresa, né, os colaboradores ali da empresa, tá? E ir diminuindo essa distância, né? Através da sua atuação, né? É, que seja simpática, que seja que não cause aí desconforto às pessoas que estão sendo auditadas, né? De uma forma discreta, certo? Então é um encargo duro. Posso adiantar para vocês. Eu já falei isso aqui mais uma vez, tá? É uma guerra aí que uma batalha que a gente tem que travar, tá? Porque existem sim as pessoas que são bastante receptivas, tá? Mas nós temos também as pessoas que também vão ter profunda aversão àquilo que nós estamos, aquele nosso trabalho, tá bom? Então, é normal, como a gente já falou, é normal, tá? O simples fato de você ouvir que vai haver uma auditoria, as pessoas já ficam aí, olha aqui, ó, com o psicológico afetado, tá? Então, perdão. Então, né, nós temos que saber trabalhar, nós temos que saber tratar, tá? Aqui, né, na sequência, nós vamos descrever os principais problemas, ou aqueles que mais comuns, que mais aparecem, tá? No comportamento do auditado para com o auditor, né? Então, aí nós temos aqui, segundo os autores, né, nós vamos ter os problemas
aí lançados, tá? Como é que nós percebemos esse problema e uma possível solução, uma proposta de solução. Não estou dizendo que é o caminho, né? E autor nenhum vai dizer que é assim que você tem que agir, mas dá uma ideia. Porque as ações vão de acordo, né, com o problema encontrado, de acordo com as pessoas envolvidas, tá? E com o próprio auditor, né? O auditor que vai ter que administrar essas situações. Vamos aqui, tá? Vamos lá. Pequeno problema. Pequeno não. Primeiro problema. Associação da auditoria à sindicância, tá? Auditoria é uma coisa, sindicância é outra, tá? Vamos ver aqui, ó. Como é que nós vamos perceber isso? Os auditados têm em vista o desconhecimento dos objetivos, tá? Desconhecimento dos objetivos. Passam a procurar responsáveis pela não conformidade, visando eventual punição, tá? É normal que quando apareça uma cagadinha, tá? As pessoas falem, não fui eu, né? Não sou o responsável. Eu não tenho nada a ver com isso. A fulano é que, tá? Mas a auditoria, ela não está procurando um culpado, tá? Não é isso. Olha aqui, ó. Qual é a solução para esse tipo de problema aí que a gente pode encontrar? Vamos lá. Esclarecer amplamente na reunião preliminar. A gente já falou isso. Reunião de abertura. E em todas as outras oportunidades possíveis, os objetivos da auditoria. Mas olha, vou te falar uma coisa. Não adianta muitas vezes, tá? Não adianta. Você vai falar uma, duas, três, quatro, cinco vezes, e quando chegar a auditoria em determinado setor ou departamento, tá? As pessoas não vão lembrar mais, elas parece que há um bloqueio, sabe? Então daí elas ficam naquele desespero, elas vão querer achar alguém que leve a punição, vão terceirizar o problema, tá? Então os auditados têm em vista apenas o desconhecimento, você pode ter falado, pelo simples fato de eles estarem ali abalados psicologicamente, vai fazer com que eles esqueçam. Então, tá? Daí você faz o quê? Você já falou, você já esclareceu, você já falou de novo, muito provavelmente eles já ouviram das pessoas responsáveis pela administração interna, tá? Então, há um conhecimento prévio, mas há um esquecimento ali na hora da auditoria. E esse é o segundo problema. Aqui, ó. Amnésia, né? Auditados propositadamente. Aí é outra história, tá? Então, vamos lá. Amnésia pode ser aqui que você tenha esquecido dos objetivos que foram passados para você na auditoria. E voltei aqui, tá? Quais são os objetivos, tá? Procurar não, evidenciar as não conformidades de acordo com alguma normativa de qualidade, certo? Mas você não está procurando um culpado. Você não está procurando uma pessoa, tá? Para torturar, certo? Então, esses objetivos é que parece que as pessoas não entendem, tá? Elas ficam meio perdidas, né, nesse quesito aí, certo? Você está procurando, você está tentando evidenciar se há ou não conformidade. É isso que tu queres, né? Então, quando daí vocês começam a auditoria, por exemplo, as pessoas que serão auditadas, o trabalho, alguma coisa assim, ela tem uma amnésia. Os auditados, propositadamente, se esquecem de prover documentos e informações solicitadas anteriormente. Nossa, mas, poxa vida, é hoje mesmo a auditoria? Puxa vida, eu recebi o e-mail, eu recebi a comunicação interna, tá? Mas, puxa, eu não lembrava que era hoje. Infelizmente, não separei os documentos. Infelizmente, não tenho tudo à mão. Então, vejam só,
o que é que nós podemos fazer? Tá? Ah, você é um externo, você é um terceiro. O que que você pode fazer é verificar em outros momentos, tá? Então você é, pode me dizer, você falando com o auditado, tá? Você pode me dizer, então, exatamente quando é que eu posso voltar, tá? Vamos anotar aqui, anota na sua agenda aí, e eu vou anotar aqui na minha agenda agora, aqui juntos, nós dois, tá? Então, você anota aí que eu vou deixar protelado aqui também. Então, daí você vai ficar com ele o quê? A disponibilidade dos documentos e informações solicitadas. Quando é que ele pode separar? Quando é que ele pode deixar isso à sua disposição? Lembrar ao auditado que existem informações e documentos ainda por serem vistos, tá? Muitos. Você já fez aquela vistoria anterior, lá antes de iniciar a auditoria, que nós já falamos aqui, né? Para a confecção da lista de auditoria, né? Tá certo? Que você faz aquela listinha para seguir aquele roteirozinho lá, certo? Só que daí, quando você está auditando o setor ou o departamento, você quer ver exatamente o que está sendo feito. Você quer ver ali, né, as evidências de que está ocorrendo isso de forma correta. Então, aí, por um lapso de memória, né, o auditado, as pessoas responsáveis pelo departamento, elas esquecem de separar o material para você. Elas esquecem de deixar os documentos separados. Então, vamos fazer o seguinte, marcamos para outro dia, tá? E daí você anota aí, eu anoto aqui, tá tudo certo, tá? Percebam que a gente vai de acordo por isso, tá? Por isso que quando nós estamos fazendo lá a nossa lista e nós estamos criando a nossa agenda, né? A nossa programação daquilo que será feito, tudo isto, todos esses problemas, o que nós já vimos aqui, o que nós vamos ver ainda, tá? Eles já têm que ser meio que previsto. Por que meio que previsto? Porque é difícil que você passe por uma auditoria que você não encontre algum dos problemas que nós vamos ver aqui, tá? É muito difícil, tá certo? Então, é um trabalhozinho penoso, tá? É um trabalho penoso. Você vai ter que ser muito maleável, tá certo? Então, vamos em frente aqui. O que mais nós podemos encontrar de problema? Um problema que é comum, daí não só necessariamente, né, aos que estão sendo auditados, né, mas também aos alunos no dia da prova, certo? Ah, meu Deus do céu, me deu um branco geral. Então, né, me deu um pânico, tá? Como é que nós vamos perceber isso? Os auditados têm em vista o desconhecimento dos objetivos. De novo, ó, não sabem os objetivos da nossa auditoria. Ficam descontrolados emocionalmente, temendo consequências e deixando de conhecer informações confiáveis. Conhecer? Tá estranho, não tá? Temendo consequências e deixando de conhecer informações confiáveis. De fornecer, eu acho aqui, tá? Vou colocar isso, né? De fornecer, tá? Informações confiáveis. Eu acho que tem caca. E deixando de fornecer, né? Informações confiáveis, certo? Então, veja só, pelo pânico, pelo nervosismo que a pessoa está, tá? Às vezes ela pode não saber te explicar. Ela pode esquecer ali o que ela está fazendo, pelo simples fato de você estar lá procurando evidência. Evidência de quê? Evidência de que está tudo sendo feito de acordo com o que está escrito. Então, qual é a solução que nós devemos ter aqui? Qual é o procedimento do auditor em uma situação dessa? Informar previamente o real objetivo da auditoria. Perceba que isso aqui, ó, está em todo canto, tá? Informar o que nós vamos buscar
tá? Que não tem nada a ver com buscar resultado, buscar coisa errada. Isso é muito importante que eles saibam. Então, informar previamente o real objetivo da auditoria. Evitar a presença de grupos numerosos durante a entrevista com o pessoal executante, em face da possibilidade de intimidação do entrevistado, tá? De intimidação do entrevistado. O que nós estamos fazendo? Veja só. A gente já falou sobre isso aqui também. Tudo que nós vamos rever aqui, tá? Já foi dito, tá? Quando você sai para uma auditoria, não tem um comboio, gente. Não é um time de auditoria, né? Nós vimos ali que normalmente a auditoria, o grupo de auditores não vai passar de 4 pessoas, tá? Vai ficar aí de 1 a 4, tá? Então, se você for pensar assim, que sejam 2 auditores e mais o representante da empresa interno, está, que cheguem a um departamento, a um setor para fazer uma auditoria, o simples fato de ter 3 pessoas ali, e digamos que nesse setor, nessa seção, trabalhem 2 pessoas, perceba que isso já é uma pressão, tá? Isso já afeta psicologicamente mesmo a pessoa, e daí pode causar até um pânico, né? Se a pessoa não souber o que está acontecendo, tá? Ela vai ficar em pânico. Então, esse evitar a presença de grupos numerosos. E aí, ó, tem mais uma observaçãozinha aqui que é muito importante, ó. Esse tipo de problema é mais comumente observado em níveis hierárquicos inferiores, principalmente quando a alta administração da organização estiver presente. Então, tá? Já é um desconforto conhecido, tá? Evite, tá? Levar junto aí o gerente, um diretor. Às vezes o cara nunca entra no setor, nunca entra no departamento, né? Ou sendo o diretor da empresa, nunca entrou no departamento antes, certo? Porque a própria chefia, a supervisão, a gerência leva todas as informações para ele. Então daí ele raramente passou por ali. Então, o que é que ele está fazendo aí nesse dia? Já tem a pressão da auditoria e ainda vai mais um membro da diretoria junto. Pô, meu, aí é pedir para que o cara entre em desespero mesmo, né? Então vamos evitar esse tipo de coisas, vamos deixar esse tipo de coisa do lado, tá? Se o diretor quiser bater um papo antes com o auditor, sabe, trocar uma ideia, não tem problema nenhum, tá? Mas não há necessidade que ele siga junto, né? Que ele vá lá, né? Ele não é auditor, tá? O diretor não é o auditor, ele não, ele vai ter que aguardar aí os resultados, vai ter que aguardar os relatórios, certo? Não há por que ele ir junto. Mas eu sei que nós sendo terceiros, sendo um grupo de pessoas de fora da empresa, pode ocorrer que o cara não abra mão, então, de acompanhar, né? Tá? Nem que seja só para apresentar a galera lá para o setor que vai ser auditado. Então, fazer o quê? Tá? Novamente, vamos deixar muito claro, tá? Ou se a pessoa estiver junto ali, o diretor, né? Assim que ele sair, você já explica para o povo, né? E para os auditados o que vai acontecer, o que está acontecendo. E que você está ali só para fazer um trabalho assim como todos os outros. Tá certo? Então, fiquemos espertos, ficamos aí muito antenados com esse tipo de coisa aqui, tá? Pânico, que todo mundo já deve ter passado por aí, tá? Aí nós temos um outro problema. Qual é o problema? Reversão da auditoria. Ai, meu Deus do céu. É, essa aqui é legal, tá? De verdade, eu passei por muito mais do que uma situação dessas que nós temos aqui. Mas calma lá. Depois a gente fala sobre isso. Então, reversão da auditoria. Você chega, vai lá, bater um papo com a pessoa, explica exatamente o que você está fazendo ali, né? Ficou claro? Ficou claro. Daí a pessoa começa a fazer pergunta, tá? Daí a pessoa começa a fazer pergunta sobre a auditoria e às vezes sobre você e sobre a empresa, e não sei o quê. Então, veja só, os auditados por motivos diversos
que pode ser o pânico, que pode ser ali a amnésia, que pode ser nervosismo, não sei, tá? Os auditados, por motivos diversos, passam a questionar os auditores. Começam a perguntar, tá? Desde onde nasceu, ou então se formou aonde, sabe? Se você faz muito tempo que faz esse tipo de trabalho, se você conhece o trabalho, não o teu, o dele, sabe? Esse tipo de coisa, tá? Esse tipo de coisa. Então, gente, olha só, é, essa reversão de auditoria pode ser em decorrência das outras que a gente viu já, tá? E aí, não tem outra. Adivinha o que a gente vai fazer? Repassar os objetivos da auditoria, tá? Repassar os objetivos da auditoria. Informar que eventuais dúvidas poderão ser analisadas posteriormente e redirecionar os trabalhos, tá? Visando o prosseguimento da auditoria. O que que isto aqui quer dizer? Corta o papo. É só isso que está escrito aqui, tá? É só isso que está escrito aqui. De uma forma diferentezinha, mas é isso que está escrito, tá? Não dá moral, não dá vaza, tá certo? O que que a gente vai fazer? Vamos cortar o papo, tá? Você fala do qual é o objetivo da auditoria, você explica, tá certo? E daí você fala assim, olha, mas então eu vou fazer o seguinte, se eu vou auditar, eu vou fazer o meu trabalho, se por acaso, se por acaso houver alguma coisa que a gente aponte como não conformidade, tá? A gente vai discutir isso, a gente vai conversar. Eu vou te chamar aqui, eu vou te mostrar a anotação que eu fiz, você vai dar um vistinho. Se você não estiver de acordo, nós vamos falar, nós vamos conversar sobre, tá? Você vai me dar a sua análise, eu vou lhe dar a minha, tá certo? E porque o objetivo aqui é que a gente encontre, então, as confluências, né? Que a gente encontre aquilo que está correto. Não é procurando o que não está correto. A gente só quer ver o que está correto. Se eventualmente aparecer alguma coisa que não está, a gente vai trabalhar junto, nós vamos conversar. Tá? Então, não dá muita trela, não dá muita vaza, né? Educadamente, é óbvio, porque faz parte lá, né, das qualidades do auditor, dos requisitos do auditor, ser educado, né, paciencioso. Então, vamos lá, vamos com calma aqui, com paz, né? E daí nós temos outros problemas ainda. Qual é o outro problema? Apatia. Ai, Jesus, tá? Auditados apresentam-se indiferentes às constatações observadas. Os caras estão aí assoviando e andando, né? Tá certo? Eles estão nem aí com o temporal. Não estão nem aí, tá? Não ligam para você, não ligam para o que estão fazendo, não ligam para nada. Ficam ali, apáticos, certo? Tá fazendo o que ele está fazendo e sei lá. Eu não sei se isso pode ser um problema, assim. Se o cara trabalha da mesma forma sempre, certo? Se ele é uma pessoa que está sempre fazendo o mesmo trabalho da mesma forma, tá? Não querendo se mostrar, então, para o auditor, já é uma vantagem, não é? Então, essa apatia, o problema é que às vezes daí você procura sanar alguma dúvida, você vai conversar, e o cara também não tá nem aí, né? Tá? Também não vai te esclarecer nada, não vai te informar nada, tá? Então, eles ficam aí completamente indiferentes, tá? E daí você pode falar, né? Muito perdão, gente, perdão mesmo. Então, pode acontecer de que você encontre aí qualquer, qualquer problema e você vai tentar comunicar essa pessoa do que você está, do que você vislumbrou aí, do que você encontrou, e a pessoa também, tá? Continua, né? Assoviando e andando para você, tá? Tá nem aí com o que você falou, deixou de falar, não presta atenção naquilo que você está tentando informar, tá? Faz parte do show, né? Faz parte do show, tá?
para isso é que a gente, tá, anota tudo durante o processo e depois prepara os relatórios, tá? Lembra lá, listinho do auditado, tudo mais, e daí passa para os relatórios, né, para que todo mundo tome conhecimento, ok? Qual é a solução nesse caso de apatia geral? Procurar conscientizar os auditores da importância do trabalho a ser realizado e da dependência de todos para o sucesso global. Só que aqui eu acho que não são auditores, tá? Seriam os auditados, né? Auditados. Tá? Então, vamos conscientizar, vamos falar com o sujeito, vamos tentar, né? Porque se o sujeito não está nem aí, sei lá, procurar conscientizar os auditados, então, da importância do trabalho a ser realizado e da dependência de todos para o sucesso global. Sucesso global, tá? É o quê? O bem da empresa, né? Nós estamos ali como auditores externos, nós somos trabalhadores contratados, mão de obra terceirizada, tá? Para quê? Para ajudar na dinâmica interna, para ajudar aquela empresa, tá? Para fazer com que aquela empresa melhore, com que aquela empresa tenha mais qualidade nas suas entregas, tá? Então, é importante que todos os funcionários tenham conhecimento disso, né? Não fomos para atrapalhar, fomos para contribuir. Então, é importantíssimo, porque às vezes o cara também está ali só ocupando o espaço, né? Eu estou em período de transição, quem sabe dá certo em outra empresa, aquela coisa. Então, vamos lá, né? A gente encontra de tudo em qualquer lugar, tá certo? As pessoas sempre são diferentes em todo canto que a gente for, tá? Aqui, problema. Qual é o problema que nós encontramos aqui? Antagonismo interno, tá? Antagonismo interno. Aí o cara que está lá, né, interno lá, ele vai lá e fala assim: porra, mas vem cá, eu sempre trabalhei assim. Do jeito que eu estou trabalhando nesta empresa, eu sempre trabalhei em todas as outras empresas que eu passei, tá? Sempre. E agora? Só porque eu tô aqui, eu tenho que mudar meu jeito? É isso, mais ou menos? Será? Vamos lá. O que a gente vai encontrar nesse antagonismo interno? Auditados, aproveitando a oportunidade da auditoria, passam a questionar a sua própria organização. Ah, exatamente, estão falando mal, olha aí, ó. Atacando posições quanto à prioridade de metas e de métodos assumidos por órgãos ou pessoas da organização. Ai, Jesus, sabe aquela coisa? Aí a pessoa não fala para seu ninguém, não fala para ninguém, não fala para, sabe? Não fala com o colega, mas quando tem uma pessoa de fora, daí ele pega e fica é, desmerecendo, sabe? Eu acho que essa seria a palavra exata, correta. Ele desmerece a sua própria empresa. Daí, nesse caso, eu vejo assim, a pessoa está se desmerecendo, né? Eu acredito que ela esteja desmerecendo a sua própria ação, a sua própria atividade, tá? Ela poderia estar contribuindo muito mais para que a empresa conseguisse muito mais. No entanto, ela fica ali, né, ocupando um espaço e daí, na presença de uma pessoa estranha, ela começa a questionar o que a empresa faz, tá? Mas ela não questionou o seu chefe, o seu supervisor, né? E acha que isso não vai passar dali, né? Mas não é que nós sejamos dedos duros, que nós sejamos pessoas que querem o mal dos outros, aquela coisa toda. Mas é o tipo da coisa que tem que ser ida para o relatório, né, gente? Você vai escrever, né? Então, os auditados, aproveitando a oportunidade da auditoria, passam a questionar, olha só, a sua própria organização. Pô, mas
sei lá, né? É aquela coisa, né? É você falar mal do seu galinheiro, né? Tá certo? Você mora ali, você vive ali, você come dali e você fica falando mal, fala mal do chefe, ou fala mal da diretoria, ou fala mal da própria empresa, né? Da forma com que a empresa trabalha, ou então daquilo que a empresa disponibiliza, sabe? É ser antiético, né? Ser antiético extremado aqui, né? Tá? Então, uma solução que nós poderíamos aí adotar, qual seria? Separar criteriosamente dos reais objetivos da mensagem às aspirações pessoais, tá? Visando uma análise imparcial, ponderando as informações colhidas, né? Evitando, assim, a polarização de uma discussão. Da vida. Gente, o que é que nós estamos falando aqui? E às vezes, ai, você vai escrever o que o cara falou, tá? Só que você vai pegar, você vai colocar isso em relatório e tudo mais, né? Só que você não quer o mal do cara, né? Não é? Pode ser que talvez esse problema aqui advenha ali do pânico do cara, tá certo? Né? Pode ser, não sei, né? O cara já fica assim na defensiva, né? Enquanto você tem coisas para buscar, né? Com o seu trabalho, tá? Então você tem que saber o que qual seria uma atitude legal do cara, tá? Então, e tem que ver que às vezes esse sujeito que está ali falando contigo, tá? Ele esteja frustrado. Acho que essa é a palavra. Frustrado na sua posição, frustrado no seu cargo, frustrado no seu encargo, né? Então, temos que ver se a pessoa não está tendo essa atitude por outro motivo alheio àquilo que ele faz, àquilo que ele deveria fazer, tá? Ou então, que era responder, no caso, a auditoria, né? Certo? Não, não necessariamente, talvez, seja a auditoria em si o problema, tá? O problema já estava instalado bem antes da auditoria, né? Já era uma pessoa descontente. Então, daí nós temos que saber aí, ó, separar, né? O que ele está falando daquilo que a gente gostaria de encontrar. Em alguns tipos de casos, esse tipo de discussão pode propiciar benefício para a organização, porém deve ser preservado o cumprimento dos objetivos da auditoria, deixando a polêmica para o âmbito interno da organização. É o que está escrito aqui, ó, evitar, tá? Evitar a polarização, discussão, tá? Do tipo assim, pô, se você está descontente, o que você está fazendo aqui? Tá? Você percebe que esse é o tipo de coisa que, primeiro, o auditor jamais vai falar. Jamais pode falar, tá? Porque ele não está ali para isso, tá certo? O seu trabalho, a sua função ali é outra, tá? E aí, tá? É, a hora que você escrever, você pode sim deixar anotado lá que a pessoa está descontente, que a pessoa não, sei lá, né? Mas, né? Não vamos discutir com o cara, tá? Por mais que eu ache que isso é antiético, por mais que eu ache que isso é completamente errado por parte do funcionário, tá? Nós não vamos e nós não devemos brigar com a pessoa, levar uma discussão, propiciar aí um maior descontentamento do cara, tá? Então, isso aí, quem vai resolver não somos nós. É aquilo que eu falei, nós somos aí um auditor externo, gente, normalmente. Se você for um auditor interno, ainda também, tá? Você não vai ficar corrigindo o cara, chamando a atenção do funcionário que não é teu, tá? Mesmo porque você não tem nada a ver com aquele departamento. Você está ali para fazer um trabalho. Faça o seu, certo? Esse é o melhor conselho. Faça o seu.
E daí vai tirando do aquilo que o cara vai respondendo ao aquilo que interessa. E você faz as suas anotações e tudo bem, tudo legal. Tá bom? Não vá criar caso, de forma alguma. Beleza? Sabe por quê? Porque dá ruim. Dá ruim para você daí. Tá certo? Então tá. Problema. Busca de justificativa. Auditados passam a ter uma atitude essencialmente explicativa para as não conformidades detectadas, procurando desculpas para cada uma delas. Por exemplo, professor, não fiz os exercícios de ontem porque a minha internet não estava funcionando. Porque faltou luz, certo? Porque a sogra do meu cunhado morreu. Ah, sei lá, gente, tá? Um monte de coisa. Busca de justificativa é o que mais a gente vê, tá certo? Você não fez, você não cumpriu, você não entregou aquilo que que se espera, tá? Justifique, pronto, acabou. Mas justifique de forma plausível, né? Tá certo? Ora, não, puxa vida, até eu conhecia o procedimento, tudo mais, e não entendo por que eu estava fazendo errado, tá? Mas já estou corrigindo. Pronto, tá? Auditados passa a ter uma atitude excessivamente explicativa. Sei lá, né? Não dormi bem, é, sei lá, pô, minha mulher tá grávida, putz, sabe? Um monte de coisa, um monte de desculpazinhas, né? E daí, é, perceba que isso aqui não estou atribuindo, não é aquela que a gente já viu ali atrás, que você atribui a terceiros a sua falha. Você sabe que você fez caca, você sabe que está errado, e você daí fica procurando explicar, tá? Não adianta, tá? Eu vejo assim, ó, fez, tá errado, tá errado. De quem é a culpa? Tua. Pronto, tá? E o que que você vai fazer como auditor, tá? Não tem. Anota o que o cara falar, né? E aí depois, nas reuniões futuras aí, a gente decide se a culpa era só dele ou se a culpa era do sistema, tá certo? Percebam que nosso trabalho é terceirizado, nosso trabalho é de fora. Professor, mas eu sou auditor interno da qualidade. Beleza, mas é por isso que a gente disse várias vezes ali, durante os procedimentos e organização da auditoria, que você jamais vai auditar o seu próprio setor. Você não vai auditar as pessoas que trabalham contigo, tá? Você vai auditar as pessoas que estão em outros departamentos. E aí você vai apresentar a sua conclusão, vai mostrar o seu trabalho para os outros, tá? Então, né, através do relatório, certo? Deixa que problemas internos serão resolvidos internamente. E essa pessoa que não acata, não aceita a sua própria falha, o problema é dela. O problema é dela, tá? Daí a diretoria que vai ver, tá? O que vai ser feito. O que nós podemos apresentar como solução num caso desse? Enfatizar o cumprimento total do programa de auditoria, tá? Estou aqui só cumprindo a minha parte, não precisa me explicar nada. É necessário ater-se somente às perguntas que estão sendo formuladas e que, posteriormente, as causas da não conformidade ou das não conformidades deverão ser discutidas pelos auditores, pelos auditados, no caso, a empresa, tá? Pelos auditados, a empresa. Salientar que não se está procurando culpados nem justificativas. O que eu posso dizer? Já vimos, já falamos muitas vezes, né? Você vai explicar durante uma auditoria, são muitas as vezes que você vai falar a mesma coisa. A auditoria não procura culpados. A auditoria não procura erros, tá? Se for constatado algum tipo de erro, algum tipo de falha, tá? Vai ser anotado. Mas a gente está anotando tudo que está sendo feito certo também, tá? Então, eu não estou procurando alguém para crucificar.
de forma alguma. Tá? Eu estou procurando procedimentos que podem afetar de forma negativa o desempenho da empresa. Só isso. Tá? É só isso. E daí não interessa, às vezes não interessa nem quem está fazendo. Tá? Não interessa quem está realizando, em verdade é isso, né? O que tem mais, aqui mais substância, o que tem mais importância aqui, tá? É o fato de que algo errado, algo não de acordo está acontecendo, né? Alguma atividade não está sendo realizada como deveria. Ponto. Tá certo? Tá? Então não preciso ficar é você então o culpado. Não existe isso, tá? Não existe isso, tá bom? Salientar que então não se está procurando culpado. Não precisa a pessoa ficar aí de justificativas mil, tá? Mesmo porque você não vai também ter como anotar tudo, né? Você evidenciou aí uma falha, não evidenciou. Então vamos passar para frente, porque não será nem você e tá, às vezes nem a pessoa que vai resolver, tá? O que ela faz de forma não conforme pode ser consequência de uma outra, até de uma outra atividade que antecede a dela, tá certo? Aí o problema, busca de responsáveis. Auditados passam a buscar outros responsáveis pelas falhas detectadas, que estão sob sua responsabilidade. Mas olha, aqui nós trabalhamos conforme. O problema é que ali o setor anterior, né, quando manda para cá, já vem na caca, tá? Já vem errado, tá certo? Aquela coisa, digamos que você trabalha na contabilidade e as notas que sobem do almoxarifado todo dia, que elas vêm já com das mercadorias que forem entregues no dia, né? Que seja da recepção, tá? Veio sem o carimbo, sem o visto, ou sem a data, né? De recebimento ali no almoxarifado, tá? Você, como o cara da contabilidade, você sabe que deve ter isso, tá? Porque é preciso, né? É um dado extremamente importante. Muito bem, tá? Daí, você, quando está sendo auditado e o auditor encontra lá notas que sem esses apontamentos, daí você fala assim, mas a falha é do almoxarifado, tá? A falha é dos caras lá que não estão sabendo como é que deve proceder. Ué, mas você não viu isso? Você não detectou esse tipo de problema? Você, conhecedor do seu trabalho, do seu processo, você não detectou? E você não tentou corrigir isso, entrando em contato com os caras? Tá? Se você não fez isso, e se você sabia que estava errado, a culpa é sua sim, né? A culpa é sua. Você que não. Não, quero mais que esses caras se danem, né? Façam do jeito que quiserem. Tô nem aí. Tô assoviando e andando. Pô, calma lá, né? Tem algo de errado nesse procedimento aí, então, tá? Daí, quando você é auditado e encontra, daí você pega e terceiriza a fatura, né? Você deixa para que os outros, você tenta transferir a caca para os outros, tá? Tem solução? Tem. Vamos apontar claramente a falha do sistema através de uma análise, né, detalhada do problema e não procurar definir responsáveis, tá certo? Quem é do almoxarifado? Não sei, tem 20 caras lá. Vou saber quem pegou essa nota? É isso aí. É isso aí. Tem 20 pessoas lá, tá? Você não sabe quem mandou a nota, mas uma das coisas que você poderia ter feito é notificar o almoxarifado como um todo, o supervisor, o encarregado, sei lá, né? O gerente de suprimentos, certo? Para que chegasse de forma correta para você. Então, né, foi encontrada ali uma não conformidade, eu pego, terceirizo, passo para outro, e daí tento ficar na minha, tá? Não é bem assim, né? Tá certo? A empresa é um todo, né? E aí, qual é o problema que nós temos aqui? Falta de motivação, tá? Perceba que não é aquele que fala mal da própria empresa, tá? Auditados por não apresentarem o perfil compatível com a função
que exercem ou por não engajarem. Engajarem aonde? Na abordagem sistêmica, ou seja, no dia a dia, né? Passam a boicotar, ridicularizar ou questionar os objetivos da avaliação. Tá? Nesse caso aqui, essa falta de motivação que está sendo explicado aqui, como é que a gente percebe, é quando a pessoa não está nem aí para auditoria, tá? Nós estamos falando aqui da auditoria, tá certo? Então, eu não vejo o que essa porcaria dessa auditoria vai mudar na minha vida aqui dentro da empresa. Eu não vejo o que isso vai melhorar para mim aqui dentro dessa empresa, tá? Então, quer dizer, não tem por que eu ficar respondendo perguntas bobas aí. É esse o problema que nós temos aqui, tá? A pessoa não entendeu, não entende a auditoria, tá? Não apresenta o perfil compatível com a função que exerce ou não se engajam na abordagem sistêmica. Quer dizer, não se engajam na empresa como um todo, tá? Ela não está muito de acordo com aquilo que ela faz, ela não gosta daquilo que ele faz, certo? Ela não se enquadra. Ó, boicotam o quê? Ridiculariza, boicota a auditoria, tá? De que forma, professor? Pode ser que seja aquele mesmo cara lá que deixa a documentação faltando, tá? Que não entrega a documentação. Ó, boicotam. Então, se ridicularizam ou questionam os objetivos da avaliação, tá certo? E aí é meio que uma junção, né? Tá? É, eu não sei por que vão fazer essa porcaria dessa auditoria, tá? Os caras não têm dinheiro nem para pagar o salário dos funcionários, então aí fazendo auditoria, pagando auditor. Percebam isso, tá? Mas talvez a falta de dinheiro, né, seja justamente a falta de controle, né? E talvez a própria auditoria detecte isso. Então, não sei aqui, tá? Esses auditados aí, os azedos, né? Que normalmente a gente fala, os azedos, que não tá, nada tá bom, que nada é legal e que não cooperam, parece que não sabem trabalhar em equipe, tá? Que solução podemos encontrar aí? Ora, procurar, em primeira instância, conscientizar os auditados através de exemplos de fatos como incompatíveis, fatos incontestáveis, quer dizer, tá? Que demonstrarem a sua colocação imprópria, certo? Pô, gente, olha aí, ó, de verdade vocês estão nadando contra a maré, tá? O que a gente faz aqui é justamente procurar a melhor, uma melhora, justamente, talvez até na sua função, certo? Então, permanecendo a situação, prosseguir a auditoria desconsiderando a atitude do auditado. Aí, a sua vez, assovia e anda, tá? Vai assoviando e vai andando, né? Então, deixa o cara lá, tá? Mantendo-se calmo e tratando o assunto profissionalmente, sem entrar em polêmicas. A gente sempre tem que ter na cabeça que eu sou um terceirizado, eu sou uma pessoa que estou prestando serviço aqui nesta instituição, mas que, tá, nada tenho a ver com os processos internos, certo? Nada tem a ver com os processos internos da empresa. Eu estou aqui para verificar se esses processos que estão implantados, que estão sendo realizados pelos funcionários, tá, estão de acordo com uma normativa, com uma legislação. É isso que eu estou fazendo, tá? É isso que eu estou fazendo. Não entrar em confronto, não se deixar levar por uma provocação ou por uma falta de interesse no teu trabalho, porque de verdade é isso, né? Tá? A pessoa não tem respeito pelo aquilo que você está fazendo. Ela não vai respeitar o que você, o que você está, o teu trabalho. Você veio para fazer, você é um profissional, certo? E um profundo conhecedor do mercado, né? E a pessoa não está nem aí para você, tá? Ridiculariza, questiona, certo? Fazer o quê? Faça o teu, tá? Faça o teu.
termina aí o que você tem que fazer e parte para outra. Vai em frente, tá certo? E vai em frente. E aí, nós temos aí mais um tipo de problema que nós podemos encontrar. Gente, tudo isso que eu estou falando aqui é extremamente passível de encontrar. É, é muito fácil de você encontrar isso quando você está tratando de auditoria, tá? Isso quando você encontra tudo no mesmo tempo, né? Dependendo da empresa, dependendo de quem, com quem você esteja trabalhando, tá? É, é punk o negócio, tá? Qual é aqui o problema que nós temos aqui, ó? Refratariedade, refratariedade, tá? Refratariedade. O que acontece aqui? Os auditados, por apresentarem uma postura provocativa e agressiva em relação aos métodos da auditoria, dificultam as coletas de informações. Tá? Os auditados, por apresentarem uma postura provocativa e agressiva, olha aqui, olha que palavra pesada aqui, ó, tá? Em relação aos métodos da auditoria, que normalmente é mais nada do que parar e observar e talvez eventuais perguntas, dificulta a coleta de informações. Como é que você vai ter que resolver esse tipo de coisa? Ó, se o cara não quer, né, te aceitar, tá? O cara é refratário à sua presença, tá? Manter-se calmo, tratando o assunto profissionalmente e procurando, em primeira instância, esclarecer que se trata de um trabalho conjunto, auditor e auditado, com interesse e concordância da própria organização, e que os fatos a serem levantados são inerentes ao sistema da qualidade. Caso haja persistência no comportamento do auditado, a interrupção da auditoria pode até ser considerada. Perceba que nós vamos a extremos aqui, né? Tá? A pessoa é tão é, contra, contra a auditoria e vai ser contra o porquê, né? Vai ser contra porque talvez ela não saiba, não conheça, né? Exatamente o que nós estamos fazendo, né? E pode ser consequência de um monte de outras coisas que a gente já viu antes, tá? Que você está ali para prejudicá-la, que você está ali para encontrar um erro dela, certo? Então, daí essa reação, assim, sei lá, até agressiva, viu? É, isso a gente eu já vi, tá? Trata mal, xinga, tá? É isso mesmo, sabe? Porque dependendo, tá? É, dependendo eu não sei como falar assim, porque existem pessoas leigas, né, sem saber ler e escrever, que são de uma polidez, que são de uma educação extremamente assim elogiável, né? E existem pessoas que são formadas, são pessoas instruídas e que são extremamente grossas, né? Extremamente agressivas até, certo? Então, você não sabe exatamente quem você vai encontrar ali à frente, quando você for fazer a auditoria em determinadas empresas, tá? O que eu posso adiantar para vocês é que, ao longo do tempo que eu trabalhei com auditoria, eu encontrei sim pessoas exatamente assim, tá? Pessoas que foram extremamente grossas e mal educadas, tá? E daí, nesse caso aí, houve uma confluência. Eram pessoas que realmente não tinham conhecimento, não tinham uma educação formal, vamos dizer, né? Tá? Por quê? Porque eram pessoas que trabalhavam lá, né? No chão de fábrica, né? Ou aquelas que trabalhavam como auxiliar de cozinha, sabe? Então, né, tinham, digamos, pouco conhecimento, pouco entendimento sobre o que era uma auditoria. E é assim como também encontramos pessoas que não faziam a menor ideia do que seria uma auditoria e são pessoas extremamente receptivas, tá? Pessoas que tratam muito bem a gente, tá certo? Aí,
Nesse caso de que você encontra aí uma pessoa completamente refratária, né, com refratariedade àquilo que você está fazendo, tá? E que vai começar a te provocar ou te tratar mal, tá? O que que você pode fazer? Fica na tua, faz teu trabalho, tá? Se não for possível, se o troço, se aí a ação descambar, se a pessoa for além daquilo que você consegue segurar, tá? Posterga, né? Posterga, passa à frente aí o problema porque não foi realizado, tá? E, e faz o seu, tá? Na medida do possível, tá? Porque o teu trabalho é um só, é procurar as evidências da qualidade, tá certo? Então, infelizmente, e olha, vou falar para vocês, não é só essa questão em auditoria, tá? Isto a gente encontra no dia a dia em qualquer lugar, né? A gente vê esse tipo de ação, de atitude aí, dia por aí, tá? Volta e meia a gente encontra uma pessoa que é, é hostil de graça, né? É grosseira de graça, tá? Então, vamos em frente aqui, vamos ver o que deixar para lá, tá? Faz o teu, cuida do teu. Fique calmo, tá? Fique calmo. Você é profissional, tá? Aí, nós temos mais problemas? Claro que temos. Problema que mais nós temos, né? Deus do livre, hein? Tentativa de suborno. Olha que legal essa. Hã? Quanto você quer para ficar quietinho? Quanto você quer para não apontar aí a minha não conformidade? Auditados oferecem disfarçadamente, ou até mesmo claramente, recompensas, a fim de que o conteúdo do relatório seja modificado com relação nas não conformidades detectadas ao parecer final da auditoria. Tá? Olha, gente, você detectou lá embaixo, tá? Ali no teu ambiente, ambiente de trabalho, ali onde as pessoas estão com a mão na massa, né? Encontram uma não conformidade. E isto pode afetar aí um contrato qualquer que a empresa tenha com, com as outras empresas, que ela seja uma fornecedora, né, para outras empresas. Então você foi e constatou não conformidade, beleza. E aí, né, um gerente, um diretor, tá, vem e faz a proposta, né, meio por baixo dos panos, para que você fique quietinho, para que você não aponte isso. Vocês lembram quando nós estávamos falando? Eu li e expliquei lá no início desse nosso módulo a postura do auditor, aquilo que nós buscamos, né? Aquilo que o auditor tem que ter, tá? Aí, durante essa semana, eu voltei a falar do mesmo tópico, eu voltei a falar da mesma coisa, que era o quê? Perfil do auditor e perfil do auditor líder, né? Tá? E uma das coisas que nós temos ali é a integridade, né? É a integridade, né? E o cara ser honesto, tá? O cara ser probo, tava ali, né? Probidade, ter que ter probidade, tem que ser probo, tem que ser reto, certo? É uma das qualidades do auditor, tá? É uma das coisas que o auditor tem que e tem que saber superar esse tipo de situação aqui, tá? Então, recusar qualquer tentativa de suborno, é óbvio, né? Reportá-la e notificar a organização auditora sobre o ocorrido, tá? Porque isto aqui, esta tentativa de suborno, tá? É muito mais grave do que você encontrar não conformidades, tá? Porque aqui é postura daí daquela pessoa que é uma postura errônea, né? É uma postura que não remete segurança, né?
daquela pessoa que tentou te subornar, tá? Já uma não conformidade é um processo, é um treinamento, sei lá, uma mudança de forma de ver e de analisar as coisas, tá? Então, mas daí isto aqui é bem mais grave, então vai ter que constar, tá? Vai ter que constar. Você vai recusar gentilmente, aí, educadamente, claro, como sempre, né? Porque senão também a tua boa conduta vai pro saco, né? Então, tá. Então você tem que ficar espertão nesse negócio aqui, tá? E vai ter que reportá-la, tá? Isso você vai ter que anotar, vai ter que demonstrar. Até o fato da pessoa ser grosseira contigo, ser provocativa, tá? Pode ser porque a pessoa não sabe, não te conhece, não sabe exatamente o que você está fazendo, né? Agora, aqui a pessoa tem total consciência de que está fazendo errado, né? Então, infelizmente, vamos passar à frente, tá bom? E aí, tá? Problema contra a auditoria. Contra a auditoria quer dizer assim, não quero auditoria. Isso ocorre com mais frequência em auditorias externas. Tudo que nós estávamos vendo ali, tanto faz auditoria interna e auditoria externa. Eu falei sobre isso, né? Agora, essa aqui, normalmente, é mais com auditoria externa, tá? O que é? Vamos lá. Auditados estão preparados para responder e demonstrar atividades que não executam total ou parcialmente. Não, estão preparados, treinaram. Algumas evidências contra a auditoria podem ser, tá? Receber e manter os auditores em uma sala de reunião. É óbvio, se você for recebido e trancado numa sala de reunião, você não vai ver nada, né? Você não vai ver nada. E não é isso? A auditoria tem por objetivo você vislumbrar o processo, você estar presente no processo, você acompanhar o processo, você anotar todo o processo, tá? Não é dentro de uma sala. Se fosse assim, você poderia, né, fazer análise dos documentos que foram enviados para você anteriormente, tá? Então, as pessoas pegam e te socam lá numa sala, lá no canto e fica lá. Fica aí para não encher o saco. Não, não é isso não, tá? Então, vamos tomar cuidado aqui. Como é que a gente está percebendo que é uma contra-auditoria, tá? Exemplos de evidências objetivas rapidamente à mão, destacadas de outras, tá? Amostras pré-determinadas. Você pede para ver um determinado produto e esse produto já estava separadinho, tá? Esse produto já estava guardadinho. Você pede para ver a documentação do determinado processo, já estava separadinho, já estava organizadinho. Opa, opa, tá? Foi separado porque esse saiu perfeito. Pode ser, tá? Então, desconfiança do auditor, né? Não sei, tá? Esse documento é o documento de um procedimento que já estava tudo certinho. Então, tá sempre na mão, né? Tá sempre na mão. Interrupções de elementos externos à auditoria. Daí você está acompanhando uma determinada atividade, né? Aí você está observando, sentadinho ali no teu cantinho, certo? Só de olho, observando, e daí chega outra pessoa para bater papo contigo. Chega o chefe do setor para trocar uma ideia. Chega o chefe do próprio setor para trocar uma ideia contigo, né? Tá tentando tirar sua atenção, tá tentando, né, te levar para uma não análise, para uma não vistoria, né? Auditados, intencionalmente ou não, esse ou não fica relevante, procuram neutralizar a sequência das avaliações através de um posicionamento prolixo, tá? O que é esse três aqui? Prolixo, ou conversar sobre assuntos não relacionados à auditoria. É exatamente, quase igual esse aqui, ó, o C. Aqui, muito provavelmente, né,
vêm pessoas de outro departamento. Aqui, os próprios auditados, tá, vão ficar tentando trocar ideia. Não é porque ele seja legal, não é porque é uma pessoa show de bola, uma pessoa que foi com você, que foi com a sua fachada, que quer cooperar com você. Não, ele está tentando tirar sua atenção, ele está tentando desviar o seu foco, tá? Então ele vem falar contigo, ele conversa contigo, ele bate papo contigo, tá? Então, cuidadão aí, tá? E a ausência de acompanhante. De verdade, é assim, tá? A auditoria, a auditoria é, não vai ter. Eu sempre eu tive com essa concepção, né? Durante todo o período que eu trabalhei com isso aí, tá? Uma auditoria sem acompanhante, ela perde sentido, tá? Porque em qualquer momento, se você fizer um apontamento de uma não conformidade, terão duas palavras, tá? Uma da pessoa que realizou a não conformidade, que vai dizer que não, estava tudo certo, e a sua, que vai apontar a não conformidade. Então, cuidado, tá? Hoje a pessoa que ia te acompanhar ficou doente, não pôde vir. Suspende todo o processo, que é exatamente o objetivo dessa contra-auditoria, tá? Suspende o processo de hoje, então a gente posterga a marcar outro dia. Por que isso? Por quê? Tá? Porque só a sua palavra não vai valer, tá certo? Só a sua posição não vai valer, tá? Por isso, uma outra pessoa interna, um auditor interno, uma pessoa que vai te acompanhar, que vai te dar respaldo naquilo que você constatar, tá? Que vai corroborar, né? Corroborar com aquilo que você encontrou, tá? Que vai concordar com aquilo, tá certo? Então, não adianta, tá? Sem acompanhante não vai rolar. E às vezes daí a pessoa fica doente, não pôde vir, sei lá, o filho está doente, não veio. Então, postergamos, tá? Tudo isso já tem que estar lá, já meio que planejado, meio que pensado lá na frente, porque vai haver atraso durante o processo aí de auditoria, né, com certeza, mas para isso a gente tem aquele prazo lá, né, que a gente já conhece, que a gente já colocou na nossa listinha, tá certo? Qual é uma solução? Tem uma solução que a gente possa apresentar aqui? Tem, né? O auditor deve controlar-se, de forma a não alterar a sua atuação pelo desconforto da situação. No caso em alguns casos desse aqui, né? Da pessoa vir bater papo contigo, né? Daquele que está sendo auditado ficar tagarelando, sabe? Esse tipo de coisa. Enfatizar que o programa deve ser cumprido totalmente e ater-se totalmente. E ater-se somente às perguntas formuladas, tá? Caso haja persistência no comportamento, assumir posições mais firmes. Opa, agora sim, vou bater na mesa. Nada disso, tá? Vamos lá, falo com o auditado. Enfatizo a necessidade de ser feita a avaliação na área, tá? Vamos enfatizar isso aí, embora ele já soubesse, tá certo? Solicito outras evidências objetivas e escolher ao acaso amostras. Por que isso? Porque nós estávamos dito aqui, ó, exemplos de evidências objetivas rapidamente à mão, tá? Amostras previamente pré-determinadas. Nada disso, não é isso que eu quero, não. Eu quero ter aí à mão. Eu quero colher uma amostra. Eu quero pegar um elemento qualquer. Eu quero pegar um documento qualquer, tá? Para servir como amostragem. Então, solicitar evidências objetivas e escolher ao acaso a amostragem, tá? Então, ponderar o que a auditoria foi marcada com antecedência e que todos deveriam estar cientes. Não, mas daí a pessoa ficou doente e não pôde vir, tá? Ou a pessoa teve uma reunião e não pôde vir. Bom, tá? Aí a empresa internamente é que vai ter que verificar esse tipo de coisa, né?
não há punição, muito possivelmente, mas daí, será que a empresa não tem uma outra pessoa, um outro auditor que possa me acompanhar? Né? Possivelmente há, possivelmente, tá? Informar ao auditado que, se o tempo não for suficiente, será necessário ampliá-lo, né? Porque eu vim para fazer uma audiência e eu vou permanecer ali por determinado período, tá? A gente já falou também sobre isso, né? Que o auditor não pode chegar lá e ficar o dia inteiro no departamento do sujeito, né? Fica lá olhando e observando e acompanhando então, se a pessoa começar a tagarelar demais, começar a puxar papo contigo, começar a querer falar demais, até mesmo sobre assuntos que não tem nada a ver com a auditoria, não é ser grosseiro, mas é falar para a pessoa que, olha, infelizmente, se a gente não conseguir terminar o nosso trabalho hoje, você o seu e eu o meu, ou seja, de ficar acompanhando o trabalho do cara, observando o que ele está fazendo, nós vamos ter que voltar outro dia, tá? A gente vai ter que dar uma ampliada aí no nosso tempo de convivência, certo? Então, que a pessoa tenha ciência disso, né? E aqui, solicitar a presença de um outro acompanhante que a gente já falou, né? Vai ter que sim que ser destacada uma outra pessoa, tá? Então, observe que aqui, cada um dos tópicos aqui embaixo, quanto à solução, está relacionado aqui a, a forma com que nós percebemos, como nós detectamos um problema, tá? Então, cada um vai ser apresentado aqui como a forma que encontramos o problema e aqui uma solução proposta, né? Não é que nós vamos encontrar aqui a solução, tá? Mas é uma sugestão para que a gente consiga aí minimizar, né, o nosso trabalho, tá? Deixar a coisa mais tranquila, tá certo? Muito bem, gente. O material de hoje é esse aqui, tá? É complementar, é um material complementar às nossas auditorias. Só porque eu achei que nós falamos aí sobre a auditoria, a implantação da auditoria, né? Como ela deve ser conduzida, não sei o que, não sei o que, tá? E daí é importante que a gente esteja prevenido, é importante que nós conheçamos aqui, tá? Os problemas que nós podemos encontrar. E acreditem em mim, tá? Se vocês estiverem trabalhando, tá, com auditoria, se vocês forem auditores internos ou externos, se vocês acompanharem, vocês vão ver isso aqui, tá? Vocês vão encontrar esses problemas que estão aqui. Vocês vão vislumbrar isso, tá? E daí é bom que a gente já saiba como proceder, né? Tá certo? Então, por isso está aí sugestão de solução, né? Como é que você detecta e a solução, né? Não é, não é aí uma receita, né? Mas é uma sugestão, tá bom? Certinho? Hoje fiquei aqui sozinho nesta sala, mas é importante que vocês saibam que o meu horário só acaba às 17 horas e 30 minutos. Estarei à disposição aqui no meu WhatsApp. Eu já estou aqui baixando essa aula, já estou baixando esse material, já vou disponibilizar, tá certo? Assim como a tarefa do dia, tá bom? Se qualquer coisa, qualquer dúvida, é só me chamar, tá ok? Falamos na próxima, nos vemos hoje é quinta, nos vemos na semana que vem, tá bom? Um abraço a todos e até.